Senhora Presidente do Instituto Camões, Senhora Professora Doutora Ana Paula Godinho, Senhoras e Senhores Dirigentes deste Instituto, minhas senhoras, senhores convidados, Sr. Diretor-Geral, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, muito obrigado pelo seu convite. Somos nós que nos sentimos muito honrados por estar aqui e, como há pouco dizia a Senhora Doutora, o Ministério da Economia podia também assinar este protocolo. Tivemos aqui o Ministério da Cultura, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e realmente o Ministério da Economia tinha toda a razão de ser de poder assinar também o protocolo. Não assinou formalmente, mas a agência sente-se como co-assinante e co-responsabilizada no protocolo que aqui hoje foi assinado. E porquê? Porque há na cultura e na língua portuguesa um grande valor económico. Muitas vezes tem dito isso, mas eu creio que há um caminho a percorrer que ainda não foi percorrido. Nós temos de fazer mais coisas juntos, nós temos de pôr e disponibilizar a nossa estrutura externa da agência ao serviço do Instituto Camões e da Cultura, por forma a que a representação da economia portuguesa, a representação externa da economia portuguesa, possa também servir para implementar e para ajudar a promoção da língua e da cultura portuguesa. E eu queria dizer à Sra. Presidente e à Sra. Doutora que a agência está inteiramente ao seu dispor e a sua rede externa, que neste momento está em 41 países, e alguns deles com total interesse para a nossa cultura. Nós estamos a diversificar as exportações e, consequentemente, a nossa representação segue esta política. Hoje estamos em Singapura, estamos na Malásia, estamos em Istambul, enfim, estamos num conjunto largo de países onde as raízes da Portugalidade estão muito vivas. E isso tem um interesse enorme para o mundo dos negócios. Quando, por exemplo, nós olhamos para o Brasil e vemos a Embraer escolher Portugal para fazer o seu primeiro investimento fora da Europa, e é um investimento importantíssimo, não apenas para a região onde se insere, que é a região de Évora, mas para a economia portuguesa e até para a tecnologia portuguesa. É um investimento aeronáutico, não é o valor tanto, são cerca de 300 milhões de euros, mesmo assim, mas é em redor desse investimento que estamos hoje a fazer um setor, um cluster aeronáutico, que já está presente em feiras internacionais, vai estar agora em Le Bourget, e, portanto, coisa que há pouco tempo seria praticamente impossível. Bom, porque é que o Brasil escolheu Portugal e nós, no início, nem na shortlist estávamos? Porque houve uma forte diplomacia política, o Sr. Primeiro-Ministro se deve muito desse investimento, e também por razões culturais, em português nos entendemos, não é? E eu acho que isso é um aspecto muito importante e muito essencial da nossa programação e do esforço que estamos a fazer para desenvolver economicamente o país. Por isso, Sra. Presidente e Sra. Doutora, nós estamos inteiramente disponíveis, vamos trabalhar, veja em que sítios é que não está o Instituto e gostava de estar e onde nós estejamos, faça favor de orientar para forma a que o Instituto Camões possa ter uma excelente representação e nós possamos ter um trabalho cada vez mais conjunto. Breve referência sobre a economia portuguesa e sobre o que se está realmente a passar. Eu creio que nestes dias um pouco tumultuosos que estamos um pouco a viver, e não podemos ignorá-los, porque vemos, ouvimos, não é? Portanto, sabemos disso, nós temos que pontuar, vamos ver rapidamente. Portugal tem, como é evidente em termos económicos, tem dois problemas sérios que vai ter que resolver, sob pena de termos uma questão mais grave com reflexos sociais e políticos. É, por um lado, o Estado gasta demais, temos um déficit excessivo do Orçamento de Estado, e, por outro lado, temos uma dívida externa, quer a dívida pública, quer a dívida global, que é incomportável com aquilo que produzimos. É muito simples. Temos hoje uma dívida pública que ronda os 90% do PIB e uma dívida global que vai para além disso, vai bastante para além disso. E por isso nós temos que a pagar. Não é porque somos gente de bem, temos que pagar. E isso significa que temos que ter dinheiro para o fazer. E, portanto, por outro lado, temos a economia. E a economia não pode deixar de ser financiada. O dinheiro que vai para financiar os gastos do Estado é dinheiro que se tira à economia. E sem economia, e este é um aspecto muito importante, sem economia nós não podemos nem equilibrar o orçamento, nem pagar a dívida. Isso não há dúvida, portanto. É a economia e é o crescimento económico que vai possibilitar, ou pode possibilitar, o pagamento da dívida e, obviamente, a criação de riqueza e massa crítica para que os impostos possam atenuar, e não digo resolver, porque não se resolve de um momento para o outro, mas atenuar o nosso déficit orçamental. Aliás, o esforço que está previsto para este ano
de 4,6% do déficit, é um esforço muito significativo. Mas quando se fala em crescimento, que tipo de crescimento é que é possível ter em Portugal? Nós, durante muito tempo, tivemos um crescimento assente no mercado interno, nas ex-colónias, no proteccionismo, enfim, não vale a pena referir a história, todos a conhecemos, de uma maneira ou de outra. Agora já não. Portugal hoje está plenamente integrado na União Europeia, é uma economia das mais abertas do mundo, e temos que competir. E temos que sair daqui. O nosso mercado interno não chega para termos uma economia minimamente credível. Temos que ir lá para fora. E daí a internacionalização, aquilo que nós estamos a falar, em que todos não somos demais, efetivamente. A internacionalização. E quando se fala em internacionalização, naquilo que nos respeita, nós falamos fundamentalmente em três aspectos. Falamos em exportações, falamos em investimento direto estrangeiro e falamos em investimento português no estrangeiro, que em certos casos é outra fase do investimento direto estrangeiro em Portugal. Mas é isto, este é o nosso horizonte. Obviamente com particular realce para as exportações, particular realce para o investimento direto estrangeiro, mas também, evidentemente, acompanhando as nossas empresas quando vão lá para fora, se deslocam e investem lá fora, o que está a acontecer cada vez mais. Aliás, um apontamento, não sei se sabem, que, creio que pela primeira vez, Portugal é um investidor líquido no estrangeiro. Ou seja, o investimento líquido estrangeiro em Portugal é ligeirissimamente menor do que o investimento líquido de Portugal no estrangeiro. Pela primeira vez. É uma coisa engraçada, interessante. O que significa que muitos portugueses estão a investir lá fora e não trazem o seu dinheiro, continuam a investir os lucros, e alguns estrangeiros que investem aqui estão portanto, a repatriar os seus lucros. Isto obriga-nos a uma reflexão. E essa reflexão tem também um nome. Chama-se competitividade. E muito rapidamente, nós não podemos ter internacionalização sem competitividade. E quando falamos em competitividade, nós temos de saber muito rapidamente também de que é que falamos. E em termos de competitividade, nós temos, primeiro, a competitividade que depende dos aspectos macroeconómicos e da política global. Tem a ver com o regime fiscal, com o regime laboral, com as normas ambientais, com o regime burocrático, enfim, com um conjunto largo de medidas de natureza geral e global. E depois temos a competitividade que se prende com as empresas. E isso chama-se produtividade. E quando falamos em produtividade, o que é? É o rendimento por unidade de trabalho ou por unidade de capital. É só isto.